A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Estou aqui nesta manhã para ministrar a aula da escola dominical. Vamos aguardar os nossos irmãos adentrarem a live para que possamos aqui estar já ministrando esta aula que fala do drama de Jó. É a lição número 4, o drama de Jó, que está no capítulo 1, do versículo 13 ao 22, e o capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Está aí a pastora Jaci, já chegou, já está aqui comigo. Irmão Vinícius, irmão Gabriela também. O evangelista José, um abraço. Está a irmã Nádia também, diácono Carlos também está aí. Maria do Socorro com o irmão Lélio, um abraço para vocês aí também. Deus os abençoe. Está aí pastor Wagner também, acaba de entrar com a minha filha Cláudia, deve estar os netos lá, Isabelinha, Lucas, né? Felipe, Rafael. Vamos lá, temos mais? Vamos lá, temos mais. Aí, Socorrinho, estamos orando por você todo dia, viu, Socorrinho? Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Temos aí o pastor Ivanildo também. Estamos orando por ele. Viu, pastor Ivanildo? Acredito que o irmão já esteja melhor, né? Temos também minha sobrinha Kátia, né? Minha sobrinha Kátia mora lá no Japuí, serva de Deus também. E o seu esposo também estão lá. E deve estar lá outras sobrinhas lá, né? Assistindo também esta live. Tem a irmã Daiane, com o diácono Célio, irmã Luísa, Daniel Amana, um abraço a todos aí, a paz do Senhor. Vamos lá, temos mais uma aula abençoada. Curta, compartilhe para que, quando você compartilha, você manda para os seus contatos, né? Aí os seus contatos vão também ter a oportunidade de entrar na live, tá? De estar assistindo o que você está assistindo. Por isso que é importante compartilhar, né? E curtir também, tá? Vamos lá, temos mais? Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó. No capítulo 1, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da terra, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto,
rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora, no versículo 6 ao 8 do capítulo 2, disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Amém? Aí está a leitura essa que nós vamos estar desenvolvendo aqui, esse tema, que vamos aprender muito aqui dentro do drama de Jó. O título da mensagem aqui é o drama de Jó. A paz do Senhor para todos vocês, aí os que entraram depois, né? Está aí pastor Padrão também, a paz do Senhor. Então aqui, entrando já na lição, entrando já nesse ensino, né, do drama de Jó, houve ali um desafio. E, na realidade, quem desafiou foi o próprio Deus a Jó sobre a integridade de Jó e a lealdade e a fidelidade de Jó. E insinuou Satanás a Deus que Jó servia a Deus por interesse. Na realidade, Satanás conhecia superficialmente, exteriormente Jó. E assim como ele tinha também conhecimento, né, de toda a humanidade, ele era o governante da humanidade por direito, por ter tomado o governo de Adão. Então, ele entendia que o ser humano só ficaria bem com Deus se tivesse bem de vida, né? Isso aí acontece também nos nossos dias, né? Tem gente que está numa pior aí, está correndo atrás de Deus, pedindo bênção, fazendo campanha, depois que recebe, aí acabou a fidelidade, acabou a fé, né? E aí vai desfrutar daquilo que alcançou. Isso aí seria algo muito grave, né, diante do Senhor, que jamais alguém deve fazer, um crente deve fazer. Então, Satanás, como governante da terra, ele, como diz, Deus falou: de onde vem Satanás? Vem de rodear a terra. E quando ele rodeava a terra, ele focava, lógico, onde Jó tinha suas propriedades. Então, na terra toda, ele só via pessoas em trevas, né? Tudo sob o seu poder, Mas tinha um pontinho de luz ali naquele lugar que ele focava, um brilho que o incomodava. Esse brilho era a glória de Deus na vida de Jó. Então Jó, pela comunhão estreita que ele tinha com Deus, de fidelidade, de obediência de caráter, não era uma fé interesseira. Deus sabia e conhecia o coração de Jó. Satanás, ele não conhece o nosso interior. Ele nos vê pelo exterior e pelas nossas atitudes, pelo aquilo que falamos. É assim que ele nos conhece, como é que somos. Mas lá no profundo e oculto, só Deus sabe. E Deus conhecia que Jó era realmente um homem fiel e que poderia passar por qualquer situação, qualquer provação, qualquer teste, que continuaria fiel a ele. Deus sabia disso. Deus não ia fazer esse desafio com Satanás se ele soubesse que Jó ia vacilar, porque Deus não poderia perder essa batalha, esse desafio, porque ficaria muito mal para Deus e
e próprio Jó ficaria de posse do diabo, como era o plano dele, era o que ele queria. Mas Deus, ele, conhecendo o coração de Jó, ele sabia que Jó tinha toda a condição de suportar todo o sofrimento. Por quê? O homem é derrotado quando Satanás vence. Por exemplo, nas 3 tentações de Jesus, se Jesus caísse numa dessa tentação, toda a humanidade estaria perdida em posse do diabo. Porque Jesus, caindo na tentação, pecaria, e ele estando num corpo de carne, né, despojado de toda a sua glória, ele não teria mais condições de voltar para a glória celestial, porque ele estaria num pecado e não teria, estaria derrotado, e o derrotado fica sob o comando daquele que derrota. Então, se Satanás derrota o crente agora fica no comando de volta ao inimigo. Por isso que temos que vigiar contra as astutas ciladas do inimigo, né? Que opera dioturnamente, como diz, ele tem um ódio de nós muito grande, diz que ele ruge como um leão, né? Tentando nos tragar. Tentando tragar quem? Crente, né? É uma vitória para ele tirar um crente dos caminhos do Senhor. É uma vitória grandiosa para ele. Então, ele procura fazer isso de todas as maneiras. Então, Satanás tinha certeza que Jó não suportaria o sofrimento, né? Não suportaria. Então, uma forma dele vencer Deus era fazer Jó pecar, fazer Jó blasfemar. Então, ele obteria uma vitória sobre Deus. Mas, como eu digo, Deus conhece o profundo e oculto do nosso ser. E ele sabe quem é realmente os seus fiéis. Ele sabe realmente aqueles que são fiéis, que têm caráter, que têm perseverança e que não vão se curvar diante de qualquer provação e que não vão negar a sua fé diante de qualquer provação. Então, por permissão de Deus, Satanás inicia uma sequência de calamidades sobre Jó, porque Deus permitiu. Deus permitiu. Ninguém toca nos ungidos do Senhor sem permissão dele. Satanás tem que pedir permissão, porque se ele pudesse nos tocar, né? Nos tocar sem permissão de Deus, é o que ele mais faria. Então, o que ele faz? Ele tenta nos vencer tentando, é isso? Tentando. Então, não confundir, como eu sempre falo, tentação com provação. Quem faz a provação, quem nos coloca na prova é Deus. E quem tenta é o diabo. E se cairmos na tentação do diabo, nós seremos perdedores e ele triunfará sobre nós. Agora, as provações vêm através no meio das tentações. Então, se você passa pelas provações, né? Se você passa pelas provações todas, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. E você passando, você é vitorioso. Então, nós constantemente passamos por algumas provações e temos superado. Você está aí na presença do Senhor? Você está aí na presença do Senhor? Você está aí louvando a Deus, está servindo ao Senhor? Glorifique o nome do Senhor porque e se sinta um vitorioso porque você tem passado por muitas provações e muita gente nem sabe, mas se está de pé é porque as provações você tem superado e muitas vezes você nem percebe, né? Aquilo que está acontecendo na tua vida e que Deus está te provando, mas Deus conhece e Ele vai até o limite, né? Das tuas forças, muitas vezes vai até o limite, tem provações que realmente chegamos no limite, mas Deus sabe, Ele dá a prova até onde podemos suportar. Então, quando Ele chega no limite,
é o momento que ele já determinou a nossa vitória. Ele aceitou que nós passamos e suportamos tudo, então passamos a ser vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus vai, com isso, fortalecendo a nossa fé, exercitando a nossa fé. A fé é algo que tem que ser exercitado a cada dia, e a nossa fé é exercitada através de provações. Amém? Então, Satanás, tendo a permissão de Deus, né? Que se não tivesse a permissão de Deus, ele não poderia tocar em Jó. Então, ele não perdeu tempo, então ele impõe uma sequência de terror terrível, que ele já imaginava. Não, eu vou impor uma sequência de terror, mas daquelas bem violentas, né? Então ele abusou e abusou do que lhe foi permitido, porque ele queria fazer o máximo que ele podia para que Jó realmente cedesse a aprovação que estava passando e cedesse à tentação e pudesse ali blasfemar contra Deus, negar a Deus, e Deus perderia esse desafio. Então ele fez de tudo, né? Então, dentro de uma sequência que nós lemos aqui, né, aquelas que procederam da terra, né, nós vemos que os sabeus, tá, eles vêm e matam os empregados, aqueles que cuidavam dos animais, e rouba os bois e jumentos, tá? E roubou os bois e jumentos. Os caldeus também matam os empregados, rouba os camelos, e depois vem Satanás, proporciona que vem fogo do céu, não é lá do céu, né? Onde Deus está, né? Vem do alto um fogo e queima as ovelhas e os empregados, né? E do deserto vem um vento forte que derruba a casa que os filhos de Jó estavam lá festejando e mata todos eles, tá? Mata todos eles. Então, o que aconteceu? Satanás retirou todas as posses de Jó. Ele retirou as posses de Jó. Como diz a palavra, o inimigo vem tão somente para roubar. Ele roubou todos os bens de Jó. Roubar, matar, matou os servos, matou os filhos de Jó e destruiu tudo, destruiu as propriedades. Jó se tornou ali um homem que era rico, se tornou pobre ali, não tinha mais nada, ficou a zero. Então Satanás imagina, agora ele vai negar, mas só que ele foi frustrado. Jó o frustrou. Então, com essa frustração de Satanás, ele vai partir para outra, porque ele não desiste. Satanás não desiste. Quando ele tentou Jesus e perdeu nas 3 tentações, ele desistiu? Não, ele adotou outro meio, outra tática, usando pessoas, né? Usando os fariseus, usando o próprio Pedro, né? Então, ele usa outros meios. Quando ele não pode de um jeito, ele vai usar de outros meios para tentar nos derrotar, tá? Então, em um dia, Jó despende-se da prosperidade, indo para o fundo do poço. Sabe o que é? Está no ápice da prosperidade. E ir para o fundo do poço, ficar a zero, não ter nada, foi quando Jó foi se humilhar. Foi se humilhar perante ao Senhor, rasgou as suas vestes, né? Lançou sobre terra, rasgou seu manto, rapou a cabeça,
e adorou ao Senhor. O que Satanás não imaginava, Jó fez. Ele foi adorar ao Senhor. E disse que saiu do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Então, em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Foi se humilhar, foi adorar, né? E ele entendia que a vida que ele tinha de riqueza, ele tinha uma vida de riqueza, não eram seus méritos em si, porque simplesmente é porque ele servia a Deus e era fiel a Deus. Não basta servir ao Senhor, tem que ser fiel a Ele em tudo. Porque tem crente que diz que é fiel a Deus, mas tem coisas que ele não é tanto fiel. Aí é que está. Ser fiel é ser completamente fiel a Deus. Não deixar arestas aí, não deixar algo a desejar. Tudo nós temos que ser fiéis, no servir, no contribuir, na nossa prática espiritual, nos cultos, na nossa obediência. Tudo isso envolve uma fidelidade completa, porque se você deixa algum desses itens aí, porque não, isso aí eu não quero fazer, não, então você não é fiel, é meio fiel, e Deus não aceita meio fiel. Ou é fiel por completo, ou realmente não é fiel, porque não tem negócio de meio fiel com Deus, tá? Então, em momento algum, Jó murmurou contra Deus, ou Deus lançou a culpa em Deus. Ele não sabia por que estava acontecendo aquilo. Ele não sabia que existia um desafio entre Deus e o diabo. Ele não sabia disso. Jó também não conhecia o diabo. Jó não conhecia, não sabia da existência de Satanás. Então, nessa primeira etapa, quando Satanás tinha certeza que Jó blasfemaria, ele foi decepcionado, ficou frustrado. Então, nessa primeira etapa, ele perdeu. Ele perdeu e ficou realmente frustrado, furioso, mas como ele não se dá por vencido, né? Ele não se dá por vencido, porque Jó agora não restava mais nada para ele de posse, de bem, de filhos. Imagina perder tudo, perder os filhos também. Então, isso aí acabava com qualquer um. Mas Jó, pela sua comunhão, a sua afinidade com Deus, porque Deus tinha Jó como seu amigo terreno aqui, pela sua fidelidade. Então, veja bem, não se dando por vencido, ele imagina, a única coisa que ele tem agora é a saúde, porque o Jó era um homem saudável. Jó não tinha doenças. Então, ele fala para Deus, é o seguinte, agora, como não deu certo, né, a primeira etapa, ele vai na parte da saúde, né? E ele entende que se fosse tocado a saúde de Jó, ele fala, ele não te negou, ele não blasfemou contra ti, porque ele tem uma boa saúde, né? Mas se tu tocar na saúde dele, deixar tocar na saúde dele, ele vai blasfemar. Essa era a convicção de Satanás. Agora eu pego ele, eu não venci na primeira, mas eu venço na segunda. Então, ele vai a Deus e fala com Deus a esse respeito, tá? Para tocar na saúde de Jó. Então, Jó continuando fiel na perda do bem, Satanás pede a Deus para tocar, então, na saúde. Então, ele disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Dentre tudo que nós vimos aqui, no processo de destruição, vocês veem que Satanás tem poder. Ele tem poder para
persuadir pessoas, para comandar pessoas, como ele comandou os sabeus e os caldeus. Ele tem poder para mandar fogo. Ele tem poder para mandar fogo e destruir as ovelhas lá, destruir os empregados de Jó. Então, veja, ele tem poder para fazer isso. E ele tem poder também para ferir alguém. Ele tem poder para ferir alguém. Agora, ele pode ferir pessoas do mundo, mas aquele que está em Cristo, ele não tem esse poder de nos tocar e nos enfermar com alguma doença. Ele não tem esse poder. Então, quando você tem uma doença, você é crente, fiel a Deus, não diga que é uma doença de Satanás, que Satanás te colocou uma doença, não. Se você é fiel, Deus não deixa. Só se Deus permitisse, mas Deus fez isso com Jó, ele não está fazendo com os demais, não. Ele não está fazendo com os demais. Então, Deus permitiu, tá? Permitiu. Agora, Satanás não tem poder para nos tocar, porque nós somos, como igreja, corpo do Senhor, nós somos um povo protegido por Deus. Deus tem anjos que acampam-se ao nosso redor. Deus tem anjos, espíritos ministradores ou anjos ministradores que hão de guardar aqueles que herdam a salvação. Nós somos herdeiros da salvação, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, somos preciosos aos olhos do Senhor, porque fomos comprados por um alto preço. O preço foi a vida do unigênito de Deus, que deu a sua vida por nós, sofreu todas as dores terríveis que teve que sofrer, derramou o seu sangue para fazer a expiação por os nossos pecados. Então, todo esse sacrifício, né, que Deus fez por nós, então passamos a estar na condição de salvos e ser filhos adotivos de Deus. Então, Ele é o nosso Pai, Ele nos guarda, nos protege, e Satanás não pode nos ferir e nos tocar de alguma forma. Então, não atribua a uma enfermidade, alguma coisa que você tem, que foi o diabo que colocou essa doença. Isso é uma inverdade que não se deve acreditar. Doenças vêm, sim. Tem doenças que vêm, nós estamos num corpo que é corruptível. O nosso corpo ele está num processo de envelhecimento. Desde que nasce, o corpo já entra nesse processo de envelhecimento. Tem alguns que mantêm uma saúde, né? Ou que se cuidaram bem, mantêm uma saúde, mas mesmo se cuidando bem, pode vir alguma doença, né? Mas se você é um servo de Deus, essa doença veio por consequência mesmo de estarmos nesse corpo de carne. Então não vá atribuir a Satanás algo que você está passando. Se você é fiel, não foi Satanás, foi consequência mesmo do nosso corpo, que é um corpo corruptível. Só vamos nos livrar disso aí quando ganharmos o corpo incorruptível, indo para glória celestial. Amém? Então, isso precisa ser entendido. Então, aqui nós temos algo muito importante para entender. Ele vai tocar na saúde, tá? Mas Satanás é ardiloso. Só que Deus, ele sabe dos ardis do inimigo, né? Então, ele ia ferir Jó com uma doença, uma chaga maligna, incurável. Era uma chaga maligna que levaria à morte. Ela levaria à morte. Era o plano de Satanás, levar Jó à morte. Então, só que Deus, uma coisa que ele não queria que Deus falasse, era que Deus falou para ele: não toca na vida dele. Satanás ficou frustrado aí, né? Porque Satanás, com aquela chaga maligna,
Ele sabia que Jó ia morrer. Era uma chaga maligna para levar Jó à morte. Mas Deus fala para Satanás: não toca na vida dele. Isso aí frustrou Satanás, porque ele sabia. Ele pega essa doença maligna, ele vai morrer e eu não toquei nele. Quer dizer, foi pela doença. E era uma forma de derrotar ali, né? Impor uma derrota e Deus sair perdendo. Mas Deus que conhece, né, a todos, e Deus nunca perde para ninguém, e nunca perdeu e nunca vai perder, né? Já de antemão falou: olha, é o seguinte, tu pode tocar nele, mas não tira a vida dele, não toca na vida dele, porque a vida dele está segura por mim. Então poderia a chaga se alastrar como se alastrou do alto da cabeça à planta do pé. Eram chagas purulentas, saía pus, coceira terrível. Ele pegou um caco de telha lá e começou a se coçar, porque era algo constante. Então, era um martírio para Jó. Mas Deus ia preservar a vida de Jó. Não tem ainda uma estimativa de quanto tempo durou esse sofrimento. Não se sabe se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não se sabe. Mas eu creio que não foi tão longo o tempo desse sofrimento, porque diante da chaga maligna que Satanás colocou em Jó, o tempo para a morte dele seria rápida, não seria tão distante assim, porque aquilo estava comendo o corpo dele. O corpo dele, aquela chaga tinha bichos comendo o corpo dele. Então não ia durar muito. Mas só que com toda a chaga, com todo o bicho comendo, com todo o pus saindo, Deus estava guardando a vida de Jó, porque Deus tinha um plano muito grandioso na vida de Jó. Jó não sabia, Satanás não sabia, mas Deus tinha, sim, já predestinado um plano glorioso na vida de Jó. Jó tinha um ministério pequeno, era só ele. Ninguém dava muita importância para Jó. Jó fazia sacrifício pelos filhos, né? Por todos os filhos, era um sacrificador do Deus eterno. Jó tinha comunhão estreita com Deus, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, era amigo de Deus, Deus era seu amigo. Então ele tinha todas essas características, né? E só que ninguém dava muita atenção às pregações de Jó. Só que com essa provação que ele passou, e ia sair vitorioso, e foi vitorioso, agora todo mundo ia dar atenção para Jó. Então o ministério dele ia se tornar um grande ministério, porque todos iam poder ouvir, iam dar atenção para Jó, e iam se converter ao Deus de Jó. Olha como Deus trabalha, olha como Deus faz, olha como Deus opera. Muitas vezes não se sabe, como diz a palavra do Senhor, né? Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Ninguém consegue descobrir os planos de Deus, só vamos descobrir quando realmente eles se realizam em nossas vidas. Então não adianta ficar procurando por aí, né? Muita gente querendo saber os planos de Deus, procurando o profeta daqui, só acha profetada, né? E fica iludido aí. Isso aí é uma obra maligna que muitas vezes engana muita gente e as pessoas ficam aí com uma promessa que nunca vai se cumprir. Então, quando Deus realmente tem os seus planos na nossa vida, Ele vai nos dando a orientação para que os seus planos realmente sejam concretizados na nossa vida, e aí vamos saber, isso realmente foi de Deus, e você pode glorificar o nome do Senhor sempre, né? Então, Satanás, ao ferir Jó com chagas malignas, passa a provocá-lo para que ele blasfeme. Agora, veja bem a situação.
Agora ele sai da cena de ferir, de machucar, de destruir. Ele sai dessa cena agora e ele fica, ele entra em outra etapa dos seus planos, né? Que é trabalhar agora atacar a alma de Jó. Agora ele adota a tática de afligir a alma de Jó. Jó era um homem respeitado, um homem que se reunia com homens sábios, homens anciões lá, com sabedoria. Ele banqueteava-se com esses homens. E agora ele sai dessa zona de conforto, né? E vai sentar-se num lugar de humilhação. Ele vai sentar sobre cinzas para poder aliviar um pouco o seu sofrimento. Tá? Agora sentado num lugar miserável. Então ele tinha tão somente dor física e mental, e sem remédio para ser curado, porque o único remédio que poderia tirar Jó daquela situação era o próprio Deus, mas Deus tinha tudo sob controle. Deus nunca perde o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da nossa vida. E a gente, estando em obediência a Ele, Ele nos mantém no seu controle, porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, você realmente está na obediência a Deus, está realmente sendo abençoado por Deus, abençoado por Deus. E quando falamos bênçãos, em bênçãos, muita gente sempre se volta para o materialismo. Não, as nossas bênçãos são espirituais, porque nós pertencemos a um reino espiritual. A nossa jornada aqui, ela vai acabar a qualquer momento, mas temos que conservar-nos na condição de salvos, preparados para qualquer momento, ou por óbito, ou por arrebatamento, irmos para as mansões celestiais, irmos lá para o céu celestial, sairmos desse céu atmosférico, passarmos pelo céu espacial e entrarmos no céu celestial, onde está a presença do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa continuidade, né, não vou adiantar aqui, porque as próximas aulas vão dar a sequência a esse estudo, que vocês não devem perder, porque estamos aqui aprendendo sobre todo esse transcorrer, né, da disputa entre Deus e Satanás. E Satanás, agora, nessa condição, ele ia trabalhar no sentido de afligir a alma de Jó, mas ia também usar pessoas para isso, usar a mulher de Jó, os amigos de Jó, né? Os amigos de Jó também. Esses amigos de Jó, né? Que no momento, antes eram muitos amigos. Antes, aqueles 3 e depois o 4, né, que veio, eles eram amigos de Jó, amigos interesseiros. Eles comiam com Jó, eles se discutiam com Jó, eles conversavam com Jó, se banqueteavam com Jó. Agora, Jó perdeu tudo. Agora eles vêm para afligir a vida de Jó, para provar que Jó estava passando por aquilo tudo porque ele tinha pecado. Então, esse é o transcorrer aqui da nossa aula, né, de domingo, que domingo que vem estaremos aqui dando continuidade a esse estudo em nome do Senhor Jesus. Um abraço aí ao pastor Vlamir Bernardes, né? Grande pastor, está aí, presidente do Conselho de Pastores de São Vicente, né? Um grande abraço aí para o senhor e para toda a sua família, né? Hoje à noite teremos aqui o culto presencial na nossa congregação, tá? Quem puder ir para o culto presencial, estão aí todos convidados. E quem não puder ir, né, simultaneamente estaremos passando também a live lá da igreja, né, para aqueles que não podem ir para o culto presencial. Então, aguardo vocês, que Deus abençoe a todos vocês, a paz do Senhor para todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.